Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos dá, de nos reunirmos no nome dEle, por causa dEle, para Ele. Hoje eu quero tentar compartilhar com vocês sobre questão de comunhão, né? Por que tentar? Porque eu falei para vocês que nós iríamos conversar um pouquinho sobre a questão da comunhão, já alguns domingos atrás, mas talvez ainda não fosse a hora. Hoje, cremos que seja o momento. Então vamos abrir a palavra do Senhor no texto base, que vai ser o texto do Salmo 133, um salmo conhecido nosso. Salmo 133. Amém? Um salmo escrito por Davi. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Amém? Então Davi, quando ele escreve este salmo, ele diz que é bom e é agradável quando os irmãos vivem em união ou em comunhão, quando os irmãos tornam comum aquilo que é único, né? Comunhão é tornar comum aquilo que nós temos de único. Por exemplo, num domingo, nesse momento aqui, nós temos comunhão uns com os outros. Por quê? Porque cada um de nós, na sua individualidade, teve um momento de comunhão com Deus no decorrer da semana. Cada um de nós buscou o Senhor, conversou com o Senhor, se derramou aos pés do Senhor, teve intimidade com Ele no decorrer da semana. E quando nos juntamos, nos reunimos em comunhão, nós tornamos comum a união que tivemos no decorrer da semana individualmente. Tornamos único aquilo que era, né? Tornamos comum aquilo que era único. Isso é chamado de comunhão. E o Davi, ele diz que é bom e agradável quando, não se, mas quando. Ou seja, uma vez que nós vivemos uma vida para Deus, nós vamos ter comunhão. Não é quando, não é se, mas quando. Quando isso vai acontecer. E como ele diz, quando os irmãos vivem em união, isso também me diz que nem sempre nós estamos em união, nem sempre nós estamos em comunhão. Não é verdade? Quando os irmãos vivem em união. Então tem momentos que os irmãos não estão em união, não estão vivendo uma comunhão perfeita. E ele mostra para nós como que seria essa comunhão, né, essa união perfeita. E ele dá dois exemplos. Ele dá o exemplo do sacerdote e dá o exemplo da criação. O sacerdote Arão, né, ele traz à memória dele como é que funciona essa comunhão, tornar-se um. Porque comunhão é diferente, são coisas diferentes. Você está reunido e você está junto. Muitas vezes nós estamos reunidos, mas não estamos juntos. Muitas vezes por exemplo, você pode estar reunido num determinado lugar, mas cada um está com um objetivo diferente ali. Não estão juntos. Tá claro isso? Ou não? Muitas vezes nos reunimos. Por exemplo, estamos reunidos aqui, um exemplo, tá? Mas aí eu tenho um irmão que está aqui, mas a mente dele não está aqui. O coração dele não está aqui. Está em casa, está no filho que não está aqui, ou está no pai, ou está no marido, ou está na esposa, ou está de repente numa viagem que ele poderia estar fazendo e não fez, está no dia de amanhã com o trabalho que ele vai ter que completar. Então ele não está junto. Ele está reunido, porque ele está no mesmo espaço, mas o coração, a alma dele não está aqui. Ele não está aqui para louvar e adorar o Senhor. Ele não está aqui para ouvir o Senhor falar. Ele está fisicamente, mas seu coração, sua alma não está.
Então, é diferente você estar reunido com o povo de Deus ou você estar junto do povo de Deus. Então ele diz o que? Olha, como que é essa união? Como é que é isso? Aí ele para e começa a relembrar de Arão. Arão, ele era ungido com óleo. E o óleo era derramado na cabeça do sacerdote e ele era encharcado por aquele óleo. O óleo descia sobre sua cabeça, ia passando e não encontrava obstáculos. Ele atravessava a barba do Arão, que era a barba longa, né, do judeu, descia pelas barbas, descia e completava o corpo dele até chegar às suas vestes. E nessas vestes ele tinha ali a veste sacerdotal, o colete sacerdotal, onde tinham duas pedras chamadas Urim e Tumim, que era a representação do reino do norte e o reino do sul. Então não era separação, mas era união de povos. No peito do sacerdote, próximo ao seu coração, estava o povo de Israel, as 12 tribos de Israel. E quando o óleo descia, é aquela questão, a unção ela vem de cima e preenche, completa, toma todo o sacerdote. E à medida que vai tomando a mente, ela vai descendo até o seu coração, que é o lugar de encontro com Deus, e o lugar onde nós trazemos no coração o povo amado do Senhor. E não para por aí, porque ele desce e vai e completa seus braços e vai até os seus pés, pés que são abençoados para levar a palavra aonde quer que ele esteja, né? Essa é a primeira figura que ele traz para nós, a figura do sacerdote. A outra figura é a figura do Monte Hermon, que era conhecido como Monte de Deus, e o Monte Sinai, né? O Monte Sião, que é onde o Senhor entrega as tábuas da lei. Então ele pega ali, ele fala que o orvalho, quando ele descia pelo Monte Hermon, e o Monte Hermon ele é conhecido pelo peso do seu orvalho, era muito forte. Né? Quando a gente imagina o orvalho, é aquela garoazinha fininha, mas lá era uma garoa mais pesada que descia, aquele orvalho da manhã. E aquele orvalho descia para regar toda a criação. Sabe quando você vai para o interior, que você vê aquele monte de mato, aquelas montanhas, aquelas árvores e tal, e você fala, meu, como é que cresce tão grande assim, tão bonita, né? Tão bem cuidada, porque o Senhor, Ele abençoa. O orvalho da manhã, ele descia e ia derramando vida sobre aquele monte até chegar ao Monte Sião. Assim também é como ele fala para nós. Né? Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre, vida eterna. Um lugar onde, quando Deus é derramado, quando a bênção de Deus é derramado, ela não exclui, mas ela inclui as pessoas que estão ali. Por isso que esse momento de comunhão, ele é um momento importante, ele é único, ele é verdadeiro. A comunhão para Deus é muito importante. Então ele traz a figura do sacerdote e a figura da criação. Completas, plenas, ungidas, né? Quando a gente pensa na questão, por exemplo, do sacerdote, hoje a gente não tem mais um sacerdote sendo ungido com óleo. Dessa forma aqui. Por quê? Porque todos nós hoje somos sacerdotes de Deus. O sacerdócio real de Cristo. Né? E essa unção não é mais com óleo. Essa unção agora é pelo Espírito Santo. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ele é derramado sobre nós para nos abençoar da mente ao coração e passando por todos os nossos membros. Tomando todo o nosso corpo. Cada um de nós. E à medida que nós buscamos o Senhor, nós somos cada vez mais cheios desse Espírito Santo. À medida que nós saímos e andamos e nos relacionamos em todos os lugares onde vamos, o orvalho desse Senhor, esse Espírito Santo que está pleno em nós, ele vai sendo derramado por onde nós passarmos. Uma vez que nós estamos cheios do Espírito, nós precisamos transbordar desse Espírito no nosso caminhar diário. À medida que nós vamos trabalhar, no nosso caminho, nós vamos derramando essa bênção, anunciando o Evangelho de Jesus, o Evangelho da salvação. Nós vamos distribuindo às pessoas o que elas não têm, vida. Por quê? Porque nós, uma vez que nós somos abençoados com esses momentos de comunhão, o Senhor nos abençoa com vida. E não é vida, só essa vida que nós entendemos. Uma vida que você nasce,
cresce e morre, mas é uma vida para sempre, em algumas traduções, vida eterna. E a vida eterna com a qual ele abençoa os momentos de comunhão é esse privilégio que nós temos de nos relacionarmos com Jesus, o Cristo. Essa é a vida eterna. A vida eterna é conhecer ao Cristo qual Deus enviou. E esse conhecimento de Jesus, ele acontece dia após dia. Seja por meio da leitura da palavra, seja por meio das orações, seja por meio da comunhão dos santos, seja por meio de um momento de dor, de sofrimento. Deus, ele vai sempre falando conosco em todos os momentos. E aqui a gente poderia encerrar, né? Poderia dizer, tá tudo bem então, tá ótimo. Nossa, que bênção, né? Mas aí a gente precisa pensar numa coisa. Quem escreveu este salmo, como a maioria dos salmos, foi Davi. E este era um salmo que ele era cantado pela igreja, cantado pelos irmãos enquanto eles iam em peregrinação até Jerusalém para oferecer sacrifícios a Deus. Então, no caminhar, era uma peregrinação. Esse daqui é um dos chamados salmos de romagem, de caminhada, de peregrinação. À medida que o pessoal ia se reunindo, né? Vou juntar lá, junto o pessoal na casa do Alex. Aí, todo mundo vai para a casa do Alex. A gente vai se encontrar lá e depois a gente vem de lá até aqui cantando. Então, tem um grupo de salmos que é chamado de salmos de romagem, de peregrinação. E esse era um dos salmos que eram cantados. Eles cantavam isso aqui. Eles não era algo que era apenas lido, mas era cantado pelo povo. Enquanto o povo estava reunido, saindo de um determinado lugar para ir a Jerusalém, eles iam cantando. E à medida que eles iam cantando, outros iam sendo acrescentados ali. Vamos lá para o templo e vamos cantando. Como é bom e como é agradável quando os irmãos vivem em união, quando há comunhão no meio do povo de Deus. Eles iam cantando isso. Era algo alegre. Era algo que enchia o coração deles e também impactava as pessoas que estavam ao redor. E aí, quando nós paramos para observar quem escreveu este salmo, foi Davi. E quando nós olhamos para a vida de Davi, né, nós pensamos, poxa, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união, quando há comunhão entre os irmãos. Por que Davi escreveu isso? O que será que motivou o coração de Davi a escrever essas questões? A motivação de Davi, quando nós olhamos a vida dele, nós vemos que Davi foi o rei mais amado que Israel teve. Foi o único rei que conseguiu unir as 12 tribos e reinar sobre as 12 tribos. E foi o rei mais amado que Israel teve. Mas Davi era aquele cara assim, Deus falava para ele, mata determinado povo, ele ia lá e matava. Faz determinado, ele ia lá e fazia. Mas teve um momento na vida de Davi que Davi desobedeceu ao Senhor. Ele achou que ele não precisava da autorização de Deus para fazer uma determinada coisa, que foi adulterar com uma mulher chamada Betseba. E além de adulterar, ele mentiu, ele enganou e depois ele assassinou, mandou matar Urias, que era o marido da Betseba. Depois ele é confrontado por Natã, e Natã confronta ele duramente. Olha, se você teve um servo, né, teve um dono de ovelhas que tinha lá 12 ovelhas, muitas ovelhas, né? E tinha um vizinho dele que só tinha uma, e esse vizinho e esse rapaz que tinha um monte de ovelhas estava recebendo uma visita em casa. E aí, nessa visita, ele tinha que matar uma das ovelhas para poder dar de alimento para a festa ali de recepção daquela pessoa que estava visitando ele. Mas ele não queria matar nenhuma das ovelhas dele. E aí o que ele fez? Ele foi e matou a ovelha daquele vizinho que só tinha uma para usar na sua própria festa. E Davi, tomado de fúria, fala, esse homem merece a morte. E Natã, tomado do Senhor, diz, esse homem é você. E naquele momento Davi, ele desaba. Ele desaba diante do Senhor. De vergonha, porque ele tinha feito algo que entristeceu o coração de Deus. Deus depois fala com ele e diz a ele o seguinte, que olha,
porque você me desobedeceu e fez o que era mal aos meus olhos, a minha mão vai pesar sobre a sua família. A espada vai estar na sua casa. Filho contra filho, os filhos vão matar uns aos outros, vai ter incesto na sua família, e um de seus filhos vai deitar com uma das suas concubinas no meio de todo o povo para envergonhar você. E tudo isso se cumpriu na vida de Davi. Ele olhava para sua casa e ele via seus filhos, Amnon e Absalão. Guerra entre eles. Amnon havia estuprado uma das filhas de Davi, a irmã de Absalão. Davi não falou nada. Davi não teve ação nenhuma. E Absalão esperou por 2 anos a ira crescer dentro dele até que ele matou Amnon, em vingança pela sua irmã ter sido estuprada. Depois ele tentou roubar o trono de Davi. Davi fugiu, mandou um de seus soldados, o Joabe, ter um encontro com Absalão, mas era para tratar ele bem, e Absalão arrancou a cabeça dele. Perto da morte, detalhe, o Absalão ainda se deitou com uma das concubinas de Davi. Quando Davi fugiu, o seu filho deitou com, seria uma das madrastas dele, né? Diante de todo o povo, para que todo o povo visse que ele estava tendo relações com aquela mulher, que era do pai. Depois nós temos o problema entre Adonias e Salomão perto da morte do rei Davi, por causa do trono. E o Salomão manda matar Adonias. Então, dentro de casa, não havia união, não havia comunhão entre os irmãos. E quando a gente observa essas questões, muitas vezes dentro da nossa própria casa também não tem união entre as pessoas que vivem ali, não existe a comunhão. Não existe comunhão às vezes entre os irmãos, e não existe às vezes comunhão entre o próprio marido e a esposa. E isso fere o coração de Deus. Porque o plano e o propósito de Deus para nós é de vivermos esse tipo aqui, ó, que está no Salmo 133. Como é bom e agradável. Isso aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Deus se alegra quando Ele vê os seus filhos vivendo em união, tendo comunhão um com o outro, compartilhando. E aí Deus, Ele abençoa essas uniões, esses momentos de comunhão. Mas quando isso não acontece, o coração do pai, ele se entristece. Nós tiramos, porque assim, por que isso acontece? Porque nós nos afastamos de Deus. Se você olhar no Gênesis, assim que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, tiveram 2 filhos. A primeira ação desses filhos, longe de Deus, foi matar um ao outro. Todas as vezes que os filhos de Deus estão longe de Deus, eles tentam se matar entre si. Eles procuram tirar a vida um do outro. Por isso que o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convoca. A palavra constantemente está sempre nos chamando ao momento de união, à comunhão, a compartilhar uns com os outros, a abrir mão do nosso egoísmo. Porque muitas vezes nós, enquanto pais, nós permitimos que os nossos filhos se afastem de Deus. E eles se afastam de Deus muitas vezes porque eles não nos veem próximos a Deus, como pais. E aí nós falamos, olha, você tem que ir para a igreja, menino. E o menino fala, eu não vou, você não vai? Para que eu vou? Por que Deus vai ser bom para mim se Ele não é bom para você? E aí não existe, muitas vezes, esse momento de comunhão e de união no próprio lar, no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, no lugar onde o amor deveria ser exercitado. O desejo do coração de Davi era viver isso aqui. Ele via no povo de Deus aquilo que ele ansiava para a sua própria vida, para o seu próprio lar. Mas porque ele falhou no seu relacionamento com Deus,
Infelizmente, o peso da mão do Senhor recai sobre a vida dele, que vai sofrer vendo as pessoas que ele mais ama se degladiando dentro da sua própria casa. Isso nos ensina o quê? Que quando nós falhamos no nosso relacionamento com Deus, todos os nossos relacionamentos também serão prejudicados. Quando nós desobedecemos ao Senhor e fazemos aquilo que entristece o coração de Deus, Ele vai permitir que o nosso coração também seja entristecido, à medida que nós vamos vendo pessoas que nós amamos, que nós temos grande sentimento de acolhimento, de amor, de cuidado, trilhando por caminhos complicados e difíceis, andando por caminhos de morte. O desejo do coração aqui de Davi era ver uma igreja, era ver a sua família. Quando os irmãos vivem em união? Quando é que os irmãos viviam em união na sua casa, na casa de Davi? Quando ele estava submisso à vontade de Deus, quando ele mantinha o seu relacionamento com Deus próximo, quando havia intimidade entre ele e Deus, enquanto ele dependia de Deus, no momento em que ele se achou autossuficiente, no momento em que ele quis algo que não era para ele, porque Deus vai falar, Deus fala: Davi, eu não te dei um reino, eu não te dei nações, eu não te dei povos, eu não te dei todas as mulheres que você quis. E se você tivesse me pedido mais, eu te daria mais ainda, Davi. Mas por que você foi pegar algo que não era seu? Por que você se deitou com uma mulher que não era sua, Davi? Porque você fez isso, você tinha tudo. E Deus nos dá tudo, gente. Você já parou para pensar? Em Deus nós temos tudo que nós precisamos, nós temos em Deus. Mas nós sempre estamos buscando algo que não temos. Nós temos sempre a facilidade de reclamar de algo que nós não temos, ao invés de agradecer por aquilo que nós temos. Infelizmente, isso faz parte do nosso coração pecaminoso, da nossa natureza caída. A gente está sempre reclamando, né? Por que eu não tenho tal coisa? Por que fulano tem tal coisa e eu não tenho? Por que ele fez tão pouco e conseguiu tanto e eu consegui tão pouco e tal? E a gente não consegue enxergar aquilo que o Senhor já tem abençoado, aquilo que nós temos. Davi tinha tudo. Mas não havia comunhão, não havia união. O coração de Davi ainda não estava realmente entendendo. No seu lar havia reunião de filhos, mas eles não estavam juntos, o coração deles não estava junto. Havia cobiça, havia inveja, havia egoísmo, havia desejos pervertidos de um irmão desejar a irmã, para única e exclusivamente ter uma relação sexual e depois jogar fora como se fosse lixo. Era apenas um desejo de conquista. Isso, a vida familiar de Davi não reflete a comunhão que Deus espera. E quando nós observamos essa questão de comunhão e trazemos para as nossas vidas, nós entendemos que para viver em comunhão, irmãos, existem desafios que nós precisamos enfrentar dia após dia. E são desafios que não são fáceis. Porque quando pensamos em comunhão, você já parou para pensar, quando eu falo a palavra comunhão, o que você imagina em comunhão? Eu falo comunhão, você imagina algo quentinho, né? Algo gostoso, quentinho, aconchegante, acolhimento, pessoas que pensam da mesma forma, que servem ao mesmo Deus, que todo mundo vem para um determinado lugar e todo mundo está junto no mesmo espírito, todo mundo canta com a alma, todo mundo ouve a palavra assim, com fome de receber aquilo que está sendo compartilhado, né? A gente pensa na comunhão apenas dessa forma. E nos esquecemos de que para que a comunhão exista, existem desafios que precisam ser vencidos. E aí eu convido você a dar um pulo comigo lá em Mateus capítulo 10.
Mateus no capítulo 10. Porque quando a gente pensa em comunhão, a gente pensa em paz, em união, em corações juntos, em sermos um, né? Porque Jesus, por exemplo, quando ele ora em João 17, ele ora para que nós sejamos um, assim como ele é um com o Pai. Não é verdade? Então, quando a gente pensa na motivação, o que me motiva a comunhão? O que me motiva a comunhão hoje é estar com gente que pensa como eu, que serve ao mesmo Deus e que está todo mundo feliz, todo mundo alegre, que não existem divergências e nem conflitos, né? Divergências de opiniões e nem conflitos. É o que a gente acaba trazendo como comunhão. São motivações que nos trazem a comunhão. Mas quando eu olho, por exemplo, Mateus no capítulo 10, a partir do verso 34, Jesus, da própria boca de Jesus, ele diz, olha, Mateus 10, 34, não imaginem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim para pôr o homem contra o seu pai, filha contra sua mãe, nora contra sua sogra, e os seus inimigos estarão na sua própria casa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. E quem se apegar à própria vida a perderá, mas quem abrir mão da sua vida por minha causa a encontrará. Então, o que eu preciso entender aqui? O que eu preciso entender é que nem sempre o meu conceito de comunhão é o mesmo conceito de Deus. O que a maioria das vezes acontece, né? Nós temos conceitos de algumas coisas que não necessariamente são os mesmos conceitos de Deus. O que nós pensamos de comunhão talvez não seja a mesma coisa que Deus pensa de comunhão. E quando ele coloca para nós aqui, ele já alerta, olha, eu não vim trazer paz. Quando você recebe Jesus no seu coração, não quer dizer que você vai ter paz. Porque Jesus diz, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. A paz, ela vai habitar dentro de você. Mas nos seus relacionamentos, algumas coisas vão acontecer. Por quê? Porque eu vou vir trazer a espada. E a espada, conforme nós vemos lá em Hebreus 4:12, né? Essa espada é a palavra de Deus que é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. Que ela consegue separar juntas e medulas, ela faz uma cirurgia em nós. Ela separa juntas e medulas perfeitamente. Ela é tão afiada que ela consegue separar, irmãos, de nós a alma do espírito, e ela consegue separar os nossos pensamentos das nossas intenções. Essa é a palavra de Deus agindo na nossa vida. É uma espada que vai cortando, é como se fosse um bisturi, né? bem afiadinho, que vai fazendo uma cirurgia na gente. E ela vai cortando, olha, mas eu pensava isso, mas a sua intenção era outra. Então ele consegue fazer, a palavra nos mostra que ele separa, olha, você pensou isso, mas a sua intenção era essa. E aí a gente fica com vergonha às vezes, né? A gente fala, Senhor, me perdoa. Mas a gente sabia que a nossa motivação, a nossa intenção era uma, e o nosso pensamento era outro. Ele separa o espírito da alma para que a gente possa entender realmente aonde o Espírito Santo fala conosco. E ele fala que separa juntas e medulas para mostrar para nós que é uma incisão, uma cirurgia perfeita que a palavra vai fazendo na gente. E ela consegue também separar de nós o que é o desejo de Deus para nós e o que é a nossa própria vontade. Então ele traz um desafio para a gente aqui, para termos comunhão, muitas vezes os nossos inimigos estarão dentro da nossa própria casa. Essa nossa comunhão, ela precisa começar aonde? No nosso lar. Que foi o que não aconteceu com Davi. Por quê? Porque ele falhou na sua relação com o Pai. E quando nós falhamos na nossa relação com Deus, as pessoas que estão mais próximas de nós, que são a nossa família, basicamente são aqueles que vão sofrer mais. Quando os pais não têm intimidade com Deus, isso vai afetar a vida dos filhos. Da mesma forma que o contrário também é verdade.
quando os pais têm intimidade, têm uma vida de busca, de entrega, de comunhão com Deus, isso vai refletir na vida dos filhos. Porque eles vão olhar e falar assim, nossa, mas meu pai e minha mãe ora pra caramba, lê a Bíblia e está sempre ali tendo intimidade com Deus, e tudo que ele ou ela fala reflete Deus, e a vida dele, nós vemos Deus agindo na vida do pai, na vida da mãe, e os filhos olham e falam, eu também quero esse Deus, eu também quero ter comunhão com esse Deus, e essa família se torna mais forte, porque à medida que eu me aproximo de Deus, eu também vou me aproximar dos meus filhos, e os meus filhos vão querer se aproximar de mim. Porque se Deus está aqui, eu estou me aproximando de Deus, os meus filhos vão olhar para mim e para minha esposa, que estamos perto de Deus, e também vão querer estar perto de Deus. E à medida que nós vamos para mais perto de Deus, temos um momento de comunhão no nosso lar. Isso acontece quando você, pai, mãe, você abre a palavra de Deus no seu lar e compartilha com seus filhos. Que seja um versículo, que seja um capítulo, mas você compartilha com eles, lê com eles e reflete com eles. Não quer dizer que você é o dono da verdade, não estou dizendo isso. Mas quer dizer que você precisa buscar o Senhor para que você possa dar aos seus filhos. Você não tem como dar aquilo que você não tem. Se você não tem intimidade com Deus, como é que você pode querer que seus filhos tenham? Essa é a questão. Então eu preciso buscar essa intimidade, esse momento de comunhão no meu lar, porque quando eu faço isso na minha casa, a minha casa é a minha pequena igreja, irmãos. É o meu pastoreio é dentro da minha casa. Se eu não pastoreio no meu lar, como é que eu vou ter comunhão com os meus irmãos na igreja, no corpo de Cristo, na família de Deus? Aquilo que eu faço na minha casa é uma pequena parte da comunhão que eu vou ter quando eu me reunir com o corpo de Cristo, que é a igreja. É aquilo que eu falei ontem, é uma gotinha no meio do oceano. O oceano é o corpo de Cristo, é a igreja do Senhor Jesus reunida em nome de Jesus e ao redor de Jesus. Mas para que esse oceano possa ser formado, ele é formado de cada uma das gotas que representam a sua e a minha família. A minha família é uma gota nesse oceano. A sua é uma outra gota. E quando cada uma dessas gotas se reúnem, é um grande oceano que louva a Deus de eternidade em eternidade. Mas para que essa união, essa comunhão, ela aconteça, ela precisa ser gerada no meu lar. No lugar onde eu tenho, muitas vezes, os meus maiores inimigos. Pastor, mas por que inimigo? Porque muitas vezes, quando uma pessoa no lar se converte ao Senhor Jesus, ela é apontada, ela é humilhada, ela é perseguida. Por quê? Porque o restante da família não pensa da mesma forma, não conhece a Jesus ainda. Em determinadas religiões, como por exemplo no islamismo, se você tem um filho que se converte ao cristianismo, ele é colocado para fora de casa na hora. Ao ponto de muitos pais dizerem assim, eu preferia que você fosse homossexual do que ser cristão. Porque para eles homossexual é morte, né? Ser homossexual na família é passível de morte. Mas você ser um cristão para eles é pior do que ser homossexual ainda. Então dentro do nosso lar nós encontramos muitas vezes os nossos maiores inimigos. Eu me converti ao Senhor, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu vou ao culto, eu vou cultuar a Deus. E aí a gente ouve um monte de crítica, mas de novo? Outra vez? Mas você já não foi ontem, tem que ir outra vez hoje de novo? Ué, mas você orou ontem, está orando de novo agora? Você leu a Bíblia ontem, agora está lendo outra vez? Não faz mais nada da vida do que ficar lendo, orando e pedindo por um monte de gente que você nem conhece? Por isso que a palavra diz que muitas vezes os nossos inimigos estarão dentro da nossa própria casa. E naquele tempo em que as pessoas se convertiam ao cristianismo, no tempo da igreja, né, da primeira igreja ali, à medida que você se convertia ao cristianismo, agora eu sou um cristão. Muitas vezes as pessoas que te denunciavam para o Império Romano eram da sua família. E uma vez que você era denunciado,
ser cristão naquela época era uma pena de morte, irmão. Se você disser, eu sou cristão, ok, você vai para os trabalhos forçados como escravo, onde você tinha membros decepados. Você ia para a cruz para servir como poste nas estradas para iluminar, porque eles não só crucificavam, mas eles colocavam piche e colocavam fogo para iluminar as ruas de Roma com os cristãos. Você era jogado nas arenas dos gladiadores para ser dilacerado por leões, para ser esquartejado por gladiadores, soldados fortes com espadas e lanças. Você era colocado em fogueiras, você era esquartejado e mandado pedaços seus para cada uma das partes dos lugares, para que as pessoas soubessem o que acontecia se tornassem cristãos. E você imagina, dentro da sua casa, seu filho se converte a Jesus. E aí sempre tinha recompensa, né? Assim como Judas, que traiu Jesus, tinham muitos das famílias que sabiam que se alguém da família fosse convertido e a família não denunciasse, e ele fosse descoberto, a família era morta, por estar acobertando um cristão. Mas se a família denunciasse, recebia um troco ainda. E muitas pessoas, muitos cristãos que foram denunciados, foram por seus pais, foram pelos seus irmãos, foram por noras, por sogras, pelas pessoas que conviviam com eles nos seus lares, porque não existia comunhão ali. O lugar onde a comunhão precisava nascer era o lugar onde os maiores inimigos estavam. E aí você fala, misericórdia, pastor, eu vou embora para minha casa. Os obstáculos que existiam, segundo esse texto de Mateus: família, o amor próprio, porque aquele que amasse a sua própria vida iria perdê-la. Porque era aquela questão: você é cristão? Se eu disser que sim, eu vou morrer. Se eu disser que não, eu nego Jesus, mas permaneço vivo. O amor à minha vida, se o amor à minha vida fosse maior do que o amor por Jesus, também era um problema. Porque para amar a mim mais do que a Jesus, eu precisaria negá-lo. Você é cristão? Não, sou cristão não. Nem gosto de Jesus. Nem gosto de negócio de crente. Não gosto não. Então tá bom, então você vai continuar vivo. Mas se eu disser, você é cristão? Sou, em nome de Jesus, por causa do sangue de Jesus, eu sou. Você vai morrer, nega Jesus. Não, então você pode me matar, porque eu não vou negar Jesus. Aquele que perder a sua vida por minha causa, a ganhará. Ganhará o quê? A vida eterna. Você perde uma vida que é passageira, que dura aí 70, 80, 90 anos, como diz Moisés, e se passar disso é cansaço. É enfado e cansaço. Mas você perde uma vida passageira para ganhar uma vida eterna. Quando você tem a real comunhão com Jesus. Quando você entende que estar com Jesus é muito mais importante do que estar em qualquer outro lugar. Quando você ama mais os seus filhos do que a Jesus, você não é digno de ser discípulo de Jesus. Você não é digno da comunhão com Deus, da vida eterna. Se você, como ele diz aqui, se você ama mais a sua esposa, o seu marido, mais do que a Jesus, não funciona. Se você ama mais os seus filhos, não funciona. Se você ama mais a você do que a Jesus, também não funciona. Jesus precisa estar acima de tudo e de todos no seu coração e na sua vida. À medida que você tem comunhão com Cristo, Jesus nos ensina uma lição muito importante. Porque esse é um desafio, né? Nós vimos que motivação, nós somos motivados à comunhão, porque a comunhão parece algo gostoso, algo bom, algo, né? Mas para ter essa comunhão, nós enfrentamos desafios dentro da nossa própria casa, com os nossos inimigos, né? Filhos, esposo, esposa,
pais, genros, noras, sogros, sogra, são os inimigos muitas vezes quando uma pessoa se converte a Jesus. Esses são desafios que nós enfrentamos, o desafio do amor próprio, o desafio à família, de amar mais a família do que a Deus, o desafio da cruz. Porque isso aqui é importante, se você não tomar a sua cruz diariamente, você também não é digno de Jesus. E aí a gente precisa entender uma coisa. Quando a gente fala de tomar a sua cruz, quando Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e me siga, ele não está dizendo de um casamento ruim, ele não está dizendo de um emprego ruim, né? Porque muitas vezes a gente confunde tomar a nossa cruz diariamente com aquele casamento, aquele marido, aquela esposa que enche a paciência, que é difícil, que é complicado. Não é isso não é cruz. Isso foi uma escolha que você fez. O marido e a esposa que você tem, foi você que escolheu. Se ele é difícil, se ela é difícil, ele falou aqui, é seu inimigo. Dormindo com o inimigo, não é? Mas o meu filho é uma cruz, as decisões que ele toma, o caminho que ele quer. Não. O filho também não é cruz, não. Filho e filha não é cruz. Eles são frutos do seu relacionamento com o seu inimigo. Não é? Aí tem irmão que já estava, para pastor, pelo amor de Deus. Não, calma aí, eu não acabei ainda não. Sabe por que eu não acabei? Pelo seguinte, quando ele fala de tomar a sua cruz, ele diz que você tem que estar pronto a morrer por Jesus todos os dias. Tomar a sua cruz diariamente, ele está dizendo que você tem que estar pronto a perder a sua vida por causa de Jesus. Não importa se é filho, filha, marido, é por Jesus. Se você estiver pronto para dar a sua vida por Cristo, você está pronto para ser um discípulo de Jesus. Tem um irmão chamado Dietrich Bonhoeffer, que eu gosto demais dele. É terrível, os pensamentos dele são tensos, né? Mas ele, num dos campos de concentração, ele morreu em 1945. Um dia antes do meu... eu nasci no dia 10 de abril, ele morreu no dia 9 de abril. Só que ele é de 45, eu sou de 78, né? Para não dizer que eu tenho a mesma idade que ele. Então, esse homem, ele foi preso por Hitler por não negar Jesus. Ele ficou preso um bom tempo nos campos de concentração nazistas. E em uma das passagens, eles estavam sendo transferidos de um lugar para outro, e no meio dessas passagens eles ficaram ali em uma das igrejas que tinham sido destruídas na Alemanha, aguardando até a neve passar, né? A neve estava muito forte naquele tempo, e ali estavam alguns irmãos, né, reunidos, e ali, uma das vezes em que ele foi, na realidade foi quando ele foi preso, uma das vezes que ele foi preso, né, eles se reuniam como igreja, assim como nós, em determinados lugares por onde eles passavam, e num dos lugares onde eles estavam reunidos, fechavam as portas, assim, bem pequenininho, pá, todo mundo ali orando e pá, não sei o que, tarará, tarará, tarará. E aí trancaram as portas, 2 soldados bateram na porta e entraram, armados até os dentes, 2 soldados alemães. Nessa hora todo mundo parou de cantar, todo mundo parou de orar, todo mundo ficou quietinho, né? E aí eles falaram assim, quem são os cristãos que estão aqui? Porque nós ouvimos músicas sendo cantadas aqui. E nós queremos saber quem realmente aqui é de Jesus e quem não é, porque nós vamos matar. Aqueles que são de Jesus vão morrer. Aí já teve alguns irmãozinhos ali e falaram, eu estou aqui só de passagem, não sou de Jesus não, nem conheço. Estava passando, ouvi um barulho, entrei, né? E aí, se você não é, então você pode sair. E aí saíram. Alguns irmãos foram saindo. E aí restaram ali uma meia dúzia de irmãos só. Depois que restaram, vocês são cristãos?
Sim, nós somos cristãos. Dentre eles estava o Bonhoeffer, né? E aí eles fecharam a porta, mandaram o restante tudo embora. Falou, então agora a gente vai continuar cultuando o Senhor, porque nós também somos cristãos. Mas nós precisamos saber quem é de Jesus e quem não é. E ali eles louvaram ao Senhor. Depois, muito depois, o Bonhoeffer foi preso, ficou um bom tempo nos campos de concentração. E no dia em que ele foi morto, né? Ele foi morto um mês antes de Hitler perder a guerra. Você tem noção. Ele ficou preso um tempão, sofreu pra caramba. Um mês antes do Hitler perder a guerra, ele foi morto. E no dia em que ele foi morto, estava nevando pra caramba. E tinha uma forca lá preparada para ele. E essa forca foi feita com corda de piano, porque não tinha corda na época no lugar onde eles estavam. Então pegaram as cordas do piano para fazer a forca dele. E aí falaram para ele, olha, é a tua última chance. Nega Jesus ou você vai perder a sua vida hoje. E ele olhou bem no fundo dos olhos daquele soldado e falou assim, olha, para você pode ser o fim, mas para mim é o começo da vida. E ele tirou as suas roupas e foi caminhando nu, até aquela forca. E ali ele foi enforcado na neve, por causa do nome de Jesus. Como é que a gente lida com isso? Nós estamos pensando nessa questão, nas dificuldades, né? Os desafios. O desafio da família, do amor, da cruz, da vida, do amor à vida própria, né? E como que a gente vai lidar com esses desafios? Como é que a gente enfrenta os nossos inimigos? Você dorme com o inimigo, aí gera um filho que é fruto do seu relacionamento com o seu inimigo. Não é? E como é que eu vou fazer para lidar com esses desafios que se apresentam para mim? Primeira coisa que eu preciso ter em mente é entender que muitas vezes, ou melhor, que a verdadeira comunhão, ela é fruto de uma decepção. Aí, aquela interrogação. A verdadeira comunhão, ela nasce, ela é fruto de uma decepção. Como assim? De uma decepção. Fala para mim, quando você entregou a sua vida para Jesus, né, você ouviu o Evangelho, ouviu falar de Jesus, nossa, que coisa maravilhosa, né, que espetáculo tal, eu vou para a igreja então, eu vou entregar minha vida para Jesus, e aí você vem para a igreja, porque você também quer ter uma vida em comunhão, uma vida cristã, e à medida que você ouviu tantas coisas, você faz o quê? Você começa a ter expectativas, a fantasiar na sua cabeça uma vida cristã, uma vida comunitária, uma vida em comunhão perfeita, maravilhosa dentro da igreja, não é? Fala para mim que não. Que eu vou falar que você é mentiroso, falar que é mentira minha. Todos nós, quando nós ouvimos o Evangelho, entregamos a vida para a gente, vem para a igreja com uma expectativa de uma vida em comunhão perfeita. Nossa, eu vou chegar naquele lugar que me deram o endereço com uma placa assim, e aí eu vou chegar, os irmãos, todo mundo com um sorriso largo para me esperar, né? Eu vou chegar lá, todo mundo com o braço aberto para me abraçar. Oh, irmão, seja bem-vindo, em nome de Jesus, todo mundo alegre, aquele coisa, né? E quando juntar para cantar, vai aparecer o céu, os anjos cantando junto com os irmãos, a gente não vai conseguir diferenciar o que é anjo, o que é gente, e Deus se alegrando, e aí a gente ouve um monte de coisa, a gente tem aquela expectativa, nossa, a palavra vai vir e a palavra vai ser um conforto para o meu coração. Eu vou sair de lá flutuando, andando em nuvens, né? E quando eu falar de Jesus para as pessoas, prontamente as pessoas vão dizer, eu também quero esse Jesus. Não é? Fala a verdade. Comercial de manteiga, margarina, Doriana, né? Coisa perfeita. É perfeito. Mas aí a gente vai para a igreja.
A gente já chega na igreja, né? Os irmãos já tem irmão de cara fechado, de cara amarrado, né? Bom dia, irmão. Paz do Senhor. Bom dia por quê? Você é meteorologista, irmão? Como é que você sabe que o dia vai ser bom? Estou dizendo assim, o irmão que não tomou aquele remedinho no dia, né? O irmão está meio atravessado, né? Mas aí assim, a pessoa chega, muitas vezes não tem aquele sorriso largo que ela guarda, não tem aquela recepção calorosa que ela esperava, né? Aí no momento do louvor, você olha para o lado, tem um tal cutucando a unha, tem outro que parece que está lendo, mas não entende o que está lendo, está olhando para os slides com a letra da música lá, mas não canta. Tem outro que está de braço cruzado, tem outro com a mão para trás, tem outro que você olha e fala, esse irmão não está aqui não, velho. Esse irmão está em outro lugar, mas não está aqui não. Aí você senta para ouvir a mensagem, né? Aí às vezes tem um momento de oferta, aí a pessoa que está lá na oferta vai, tem que trazer, se você não der, se você não dá o dinheiro, você vai para o inferno, você vai queimar no mármore do inferno, não sei o quê, porque você tem que dar dinheiro. Aí você fala, caramba, mano, né? E aí você senta para ouvir a mensagem. Aí você ouve essa mensagem que o pastor está falando aqui, né? Você escolheu o marido, a esposa que você escolheu, que você dorme com o inimigo e que teu filho é fruto do seu relacionamento com o inimigo, aí ferra tudo. Eu falo, meu, o que aconteceu, velho? Não me contaram essa parte quando falaram de Jesus para mim. O que aconteceu com essa outra parte? Que me dizia que a igreja não era realmente um mar de rosas. Que na igreja tem gente que também tem problema, que tem dificuldade, que nem sempre o momento da comunhão que eu esperei tanto seria como eu tinha imaginado. Por isso que eu digo para vocês que a verdadeira comunhão ela é fruto de uma decepção. Enquanto a sua expectativa de comunhão não morrer, você não vai conseguir começar a ter a verdadeira comunhão. Porque quando eu tenho esse tipo de pensamento ou fantasia de que a comunhão vai ser esse mar de rosa, coisa assim maravilhosa, barará, barará, eu imagino um Deus de um jeito e ele precisa ser desse jeito para que funcione. Eu imagino que as pessoas vão agir cada uma de um determinado jeito, de uma determinada forma. E quando você age de um jeito que não é o que eu esperava, eu me decepciono com você. Entendeu? Entendeu? O ABC já chegou onde eu vou chegar. Quando eu for na igreja, aí eu falo, o Deus é desse jeito, Deus é bonzinho, Deus não julga, Deus não condena, Deus só fala amém para tudo que eu peço, né? É o Deus da criança. Né? O Deus, a gente ensina a criança, o Papai do Céu é bonzinho, o Papai do Céu sempre vai fazer tudo o que você pedir, aí ele começa a gostar desse Deus. Pô, quem não vai gostar de um Deus assim, que só faz o que eu peço? Só que a gente ensina para a criança, a gente fala para a criança não de Deus, a gente fala de um ídolo. Um ídolo que eu crio para fazer o que eu quero. E quando eu venho para a igreja com essa expectativa de comunhão, eu crio um ídolo na minha cabeça para fazer o que eu quero. E diante deste ídolo eu também vou ter irmãos que vão fazer o que eu imagino que vão fazer. Não é verdade? Aí eu chego na igreja... Aí o Alex não vai me receber com um sorrisão. O Alex vai estar lá com a cara fechada, porque o dia dele não foi bom. Ele está com a guta. Aí eu falo, bom dia, irmão. Bom dia. Eu já vou até sair de perto. Falei, rapaz, né? Mas tudo isso é fruto da minha imaginação. Essa comunhão que eu espero ter na igreja é fruto da minha imaginação. Aí quando escuta a palavra dessa, lasca a vida do peão toda vez. E aí o que acontece? Essa minha expectativa, essa minha fantasia de comunhão, ela precisa morrer. E como é que ela morre? Com a minha decepção. Quando eu chego e eu vejo, bem, o Deus que eu imaginei não é esse Deus, não é assim. Esse Deus ele é um Deus de amor, mas ele também é um Deus de justiça.
Então não é tudo que eu faço que Ele vai dizer amém. Não é tudo que eu quero que eu vou conseguir. E tem muita coisa que às vezes eu quero e que Ele vai dizer não para mim. Então esse Deus precisa morrer. O meu Deus precisa morrer. Esse Deus fantasioso, esse Deus que faz tudo que eu quero, que é bonzinho, ele precisa morrer. Essa igreja fantasiosa e ilusória precisa morrer na minha cabeça, no meu coração. E à medida que essa fantasia, essa ilusão morre, Deus é um Deus que mata as nossas fantasias, mata as nossas ilusões. Porque Ele não é um Deus de ilusão, Ele é um Deus real, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus palpável, Ele é um Deus que está conosco e se faz presente aqui. Então esse Deus, Ele não quer que eu e você vivamos uma ilusão, uma fantasia. E por isso Ele revela para mim e para você quem nós somos. Olha quem você é. E como é que você quer que teu irmão seja perfeito se você também não é perfeito? O único perfeito aqui sou eu, Deus. E para que você seja perfeito, você precisa aprender de mim. Como? Eu sendo perfeito, Deus, tá, gente? Deus sendo perfeito, o que Ele faz? Ele envia Jesus. Para onde? Para o meio dos inimigos de Deus. Quem são os inimigos de Deus? Jesus, que tinha comunhão com o Pai, e tem e terá eternamente, Ele abre mão da sua glória, Ele se diminui, Ele vem na forma de um homem, Ele é a palavra encarnada, Ele é o Deus encarnado que vem para o meio dos seus inimigos. Para quê? Para cumprir uma missão de reconciliar os inimigos de Deus com Deus Pai novamente. O Filho vem no meio dos inimigos para tentar reconciliar cada um desses inimigos que estão em rebelião com Deus, o Pai, com Ele novamente. E como é que a gente age com os nossos inimigos? Volta um pouquinho, Mateus 5. Como é que a gente age com os nossos inimigos? Lembra que você casou com o inimigo e teve filhos com o seu inimigo? Os filhos são frutos do seu inimigo, com você. São dois inimigos, dois inimigos imperfeitos que se unem em uma só carne para ter um inimigozinho, né? E aí você tem um Deus Filho que tem relação direta com o Pai, que vem ao mundo para o meio dos inimigos. Imagina, você já parou para pensar no Jonas? Porque a gente condena o Jonas, mas a gente não se coloca no lugar dele. O Jonas, ele era um judeu. E aí Deus levanta Jonas para ir pregar no meio dos inimigos assírios. E os assírios eram gente boa. Eles só matavam, esquartejavam, estupravam, e quando eles faziam escravos, eles colocavam ganchos aqui embaixo do queixo da pessoa, que o gancho entrava por aqui e saía pelo nariz, como se fosse um peixe. E aí fazia aquela fileira de um monte de gente que era escravo sendo carregado dessa forma. Você vai fugir? Foge. Só puxo. Entendeu? E Deus fala para Jonas, olha, você vai lá no meio dos assírios e você vai falar para eles se arrependerem. Por quê? Porque eu quero ter comunhão com eles. Você é o meu profeta que vai lá, no meio do acampamento inimigo, e vai falar para esses inimigos para eles se renderem a Deus, porque Deus quer ter comunhão com eles. E aí você vê o Jonas e fala, você está de brincadeira, né? Eu vou para Tarsis, eu não vou para Nínive.
Entendeu? Logo no centro, nos inimigos que eu tenho que ir, não, eu vou para Nínive, eu vou para Tarsis, que é um lugar bom, um lugar rico, um lugar onde o sol pega de boa e tal. E aí você vê o quanto ele tentou fugir. Pagou a passagem, entrou no barco, aquela tempestade, o pessoal joga ele para fora do barco, o peixe engole, fica lá dentro do peixe, que deve ter sido uma beleza essa experiência para ele, né? O lugar de oração de Jonas foi o barriga do peixe. Imagina você orando dentro da barriga do peixe, que delícia. E depois você ainda é vomitado pelo peixe. E depois de ser vomitado pelo peixe, aí você vai obedecer. Você vai lá e já estou lascado mesmo, né? Depois disso tudo eu vou lá pregar para os inimigos, se morrer, paciência. Deus levanta profetas para pregar aos inimigos. Deus vem encarnado para fazer com que os inimigos se tornem filhos e filhas amados de Deus. E aí, como é que eu e você devemos tratar os nossos inimigos? Mateus capítulo 5, verso 43. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Pois Ele dá luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. Como é que você tem que amar o seu inimigo? A sua inimiga, aquele com quem você casou? Amando e orando por eles. Porque ele fala aqui: vocês ouviram o que foi dito, né? Que vocês têm que amar o seu próximo e odiar o inimigo. Mentira. Sabe o que é mentira? Porque na palavra de Deus não fala que você deve odiar o seu inimigo. Lá em Levíticos 19, 18, diz que você deve amar o seu próximo. Ponto. Não diz que você tem que odiar o inimigo. Nós que completamos o tracejado. Sabe aquela prova que você faz? Tem lá: ame o seu próximo e aí então odeie o seu inimigo. Nós deduzimos isso. Não foi escrito em lugar nenhum. Não tem na Bíblia que você deve odiar o seu inimigo. Por isso Jesus diz: olha, eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amor é uma decisão, não é sentimento. Eu estou sentindo que eu tenho que te amar. Não, você tem que decidir amar a pessoa. Porque quando você decide amar a pessoa, você decide acolher essa pessoa com seus erros e seus acertos. Um casamento não é uma união de duas pessoas perfeitas, uma comunhão de duas pessoas perfeitas. Não, são duas pessoas imperfeitas, que se unem numa comunhão onde o perfeito Deus é estabelecido como juiz entre as partes. Eu não sou perfeito, a minha esposa também não é. Nós temos as nossas falhas, mas Jesus nos traz luz e fala: olha, vocês precisam aprender a conviver, a acolher as suas falhas, as suas debilidades, as suas fraquezas e aprender a celebrar juntos as conquistas que vocês têm. Você, como marido, precisa fazer com que Cristo seja formado na sua esposa. Você, esposa, precisa fazer com que Cristo seja formado na vida do seu marido. Vocês, pais, precisam formar Cristo na vida dos seus filhos. De que forma? Permitindo que Deus santifique o seu coração todos os dias. Permitindo que você esteja pronto a morrer por Jesus todos os dias. Permitindo que a sua ilusão, que o Abençoe falou aqui, de casamento, morra. Porque a gente, quando casa, também casa enganado, né? A gente tem uma ilusão muitas vezes de que eu vou casar, mas
depois que casar ele vai mudar, depois que casar ela vai mudar. Não, eles vão continuar sendo pecadores. Vão continuar sendo muitas vezes egoístas, vão continuar pensando muitas vezes em si próprio. O que vai fazer com que um ou outro mude é a presença de Cristo neste casamento. É a presença de Cristo na vida do marido, é a presença de Cristo na vida da esposa, é a presença de Cristo na vida dos filhos. À medida que Cristo for sendo formado na nossa vida, os nossos inimigos vão ter um encontro, vão olhar face a face com Jesus, porque no mesmo texto lá de Mateus 10, que a gente estava lendo, que ele fala dos inimigos, ele diz também, capítulo 10, verso 40, quem recebe você, recebe a mim, e quem me recebe também recebe aquele que me enviou. Quando Cristo está sendo formado na sua vida, Cristo vive em você, e já não é mais você quem vive. Aonde você for, Cristo vai em você. Se você vai para sua casa, e de repente o seu marido, seu filho não está aqui, quando você chegar em casa, Cristo vai chegar na sua casa através da sua vida. E quando eles receberem você em casa, eles estão recebendo Cristo. E é por causa disso que ele fala que os inimigos estão na nossa própria casa muitas vezes. Filhos ou algum cônjuge, alguém não nega a Cristo, não quer saber de Cristo, ele se torna inimigo seu, porque Cristo está em você. Mas quando essas pessoas começam a ver Cristo agindo na sua vida, o fruto do Espírito crescendo em você, essas pessoas começam a se questionar, mas eu faço determinada coisa e ela me responde de outro jeito. Como é que é esse Cristo? Como é que é esse Jesus? Até o momento em que esta pessoa tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, transformador, em que os olhos são abertos, o coração é quebrado, o coração duro é quebrado e essa pessoa recebe um novo coração e ela recebe um novo Espírito, que é o Espírito Santo, que vai capacitar esta pessoa a não mais ser um inimigo, mas a se tornar um filho ou uma filha de Deus. E para a gente encerrar, eu preciso dizer para você que esse Deus é um Deus que destrói ilusões, é um Deus que destrói fantasias, porque Ele quer a verdadeira comunhão nascendo. E aí quando você chega na igreja, você já vem de um lugar que talvez você tenha alguns inimigos. E que esses inimigos precisam ter comunhão com Jesus. E eles só vão ter comunhão com Jesus, muitas vezes através da sua própria vida. Você precisa estar comprometido com Jesus. Não envolvido. Lembra que eu falei a semana passada, de estar envolvido e de estar comprometido. Você precisa estar comprometido com Cristo. E quando a gente se compromete com Jesus, não tem dia, não tem hora, não tem de tarde, de manhã ou de noite, não tem nada que seja mais importante do que estar em comunhão com Jesus, do que estar na comunhão com os irmãos. Porque o irmãozinho está na luta lá na casa dele. Eu estou na minha luta na minha casa. E quando a gente se reúne aqui, o nosso momento de comunhão é o que nós temos em comum durante a semana, as lutas que nós enfrentamos, para viver uma vida para Jesus. Negando a nós mesmos, muitas vezes tendo problemas em casa de relacionamento por causa de Jesus, porque Ele veio trazer a espada. Tendo problemas de relacionamento com amigos, porque quando a gente entrega a vida para Jesus e se compromete com Jesus, tem amizades que não vão poder continuar. Tem amizades que precisam ser cortadas. Por quê? Porque a influência de outras pessoas na nossa vida vão nos fazer muito mal. E elas realmente vão se tornar inimigas nossas. Assim como Nero se tornou inimigo do cristianismo muito forte, muitos cristãos foram mortos por Nero. Paulo, Pedro, os dois foram mortos por Nero. Nero mandou esquartejar o apóstolo Paulo e mandar os pedaços dele por Roma, para que as pessoas soubessem o que acontecia com os cristãos. Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Mas esse mesmo Pedro, em determinado momento da sua história, ele dá a mão para Nero, ele aperta a mão de Nero. Ele abençoa a vida de Nero.
E para a gente encerrar, Isaías 55. Assim como eu digo para vocês que nós servimos a um Deus, irmãos, e se você ainda serve um Deus, que é um Deus que faz tudo o que você quer, que é um Deus bonzinho, um Deus, que parece um cachorrinho bem adestrado, esse Deus que você serve precisa morrer, para que você tenha um encontro real e verdadeiro com Deus, o Eterno, o Criador de tudo e de todos, aquele que sustenta o mundo e a criação na palma das suas mãos. E por que eu digo que precisa morrer? Muitas vezes, irmãos, muitas não, para seguir a Jesus, as suas fantasias precisam morrer. De quem Deus é, de comunhão, precisa morrer. A sua ilusão disso precisa morrer. A sua ilusão de casamento, a sua ilusão de uma vida perfeita neste mundo caído precisa morrer. Porque neste mundo nós teremos perseguições, nós teremos lutas, nós teremos batalhas que são travadas constantemente. E nós precisamos viver essa realidade. Mas pastor, o que eu vou fazer? Porque você já parou, eu não sei se você já teve essa decepção de Deus não fazer algo que você esperou tanto que fosse acontecer, Eu tenho constantemente um Deus meu que precisa morrer. Eu imagino, eu vou agora porque eu vou conseguir determinada coisa, porque a igreja vai ser de determinado jeito, porque isso e aquilo, aí a gente cria uma expectativa e uma fantasia, até que a gente se encontra com a realidade. E aí a gente se decepciona com aquela realidade. E aí Deus chega para nós e diz, olha, Isaías 55, a partir do verso 6, busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora enquanto ele está perto. Que os perversos mudem a conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Isso aqui somos nós inimigos de Deus, Que nós deixemos de lado a nossa maldade, a nossa fantasia e tudo mais. Por quê? E aí o Senhor fala, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. Os meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Só recapitulando, a nossa motivação para buscar a comunhão, ela repousa sobre a nossa ilusão de comunhão, sobre a nossa fantasia de uma comunhão que não existe, de um Deus que não existe. E a gente vai buscar muitas vezes uma comunhão fundamentada numa fantasia, numa ilusão que não existe. Quando a nossa ilusão, a nossa fantasia, a nossa expectativa de comunhão morre, nós nos decepcionamos. E quando nós nos decepcionamos aí é onde Deus começa a estabelecer a verdadeira comunhão. Ele fala, agora que você entendeu que a verdadeira comunhão, ela não é isso, que a verdadeira comunhão, ela começou quando Deus envia o seu Filho para falar a inimigos, quando Deus envia profetas para falar a inimigos, para que esses inimigos se convertam, abandonem a sua vontade de fazer o mal e se voltem para Deus, que Deus os perdoará, e a partir disso que nós vamos começar a viver a verdadeira comunhão de pessoas pecadoras, condenadas ao inferno, condenadas e que não tinham esperança alguma, que abandonam a sua rebelião, abandonam a sua independência e que compreendem que o nome de Deus precisa ser santificado da nossa vida, de que o reino de Deus precisa vir, de que a vontade de Deus precisa se cumprir em nós e através de nós, que essa verdadeira comunhão começa a acontecer quando Cristo começa a ser formado em cada um de nós.
quando a imagem e a semelhança de Jesus começa a ser restaurada em nossas vidas, quando a nossa decepção acontece, é que começa a surgir a verdadeira comunhão. E essa verdadeira comunhão faz com que as nossas ilusões, as nossas expectativas, elas caiam por terra, elas morram. A sua expectativa da esposa perfeita, do marido perfeito, dos filhos perfeitos, dos pais perfeitos, quando essa expectativa e essa fantasia morrer, aí você vai compreender que você tem filhos, filhas, você tem marido, tem esposa, que são falhos como você e que precisam da misericórdia do Senhor. E que Jesus veio para ele assim como veio para você. E assim como eu e você estamos num processo de santificação e transformação, ele ou ela também está. Os nossos filhos também estão. E não é apontando o dedo, condenando, julgando e condenando o outro, que Cristo vai ser formado nele, mas é trazendo ele para a intimidade da comunhão. Trazendo eles para a verdadeira comunhão. Ensinando os seus filhos de que, filho, o mundo em que você vai viver não é um mundo perfeito. Ele é um mundo real, com pessoas reais que vão te machucar realmente, que vão abrir feridas no seu coração realmente, mas que também você vai encontrar pessoas que vão te acolher, pessoas que vão ter palavras vindas do céu para você, que vão te acolher num abraço como se fosse o próprio Jesus. E é no momento de comunhão com os santos que nós aprendemos a exercitar o fruto do Espírito que vai crescendo, do amor, da paz, da paciência, do domínio próprio, da longanimidade, da alegria. É na comunhão dos santos que a gente encontra tudo isso. Mas para isso, para a gente começar a viver isso, a nossa ilusão de comunhão precisa morrer primeiro. Porque enquanto nós vivermos iludidos, nós vamos viver doentes, porque a ilusão, a fantasia, ela te deixa doente. Por quê? Porque você se decepciona constantemente. E enquanto você não abandonar esse tipo de ilusão e de fantasia, você vai continuar vivendo doente. No seu casamento, na relação com seus filhos, no seu trabalho, porque o seu trabalho não é um lugar perfeito. Na igreja, porque a igreja não é um lugar perfeito. É um lugar de acolhimento de pessoas imperfeitas, que precisam desesperadamente de Jesus. E à medida que Jesus for sendo formado em nós, nós vamos desfrutando de uma comunhão cada vez mais gostosa, cada vez mais intensa, até chegar aquele dia, irmãos. Aquele dia em que Jesus falou que nós vamos chegar na perfeita comunhão, quando nós tivermos corpos glorificados, transformados, e viveremos em uma perfeita comunhão. Ali não tem mais a possibilidade de você machucar ninguém, nem com atitudes e nem com palavras. Ali não tem mais a possibilidade da dor, do sofrimento, da angústia, da aflição, da mágoa, porque nós vamos estar no lugar perfeito, com um Deus perfeito, e já teremos um corpo glorificado, um corpo perfeito para habitar na presença de um Deus perfeito por uma eternidade, que será perfeita, para a glória de Deus. Vocês entenderam por que eu disse que eu ainda não estava pronto naquele dia para falar de comunhão? Eu precisava organizar isso aqui dentro. Eu precisava entender primeiro o que Jesus estava querendo dizer para mim de comunhão, para que depois eu compartilhasse com vocês. Porque comunhão, quando a gente ouve por aí, é sempre coisa, né? Sopa boa, legal, parará. Mas, Senhor, como é que é esse negócio de comunhão? Eu me casei com uma inimiga, ela se casou com um inimigo e nós tivemos frutos de um relacionamento entre inimigos. Tivemos inimigozinhos, né? E aí o Senhor foi, com muita paciência, com muito amor, o Senhor foi me mostrando, olha, é dessa forma. Porque você tinha um conceito de casamento, ela tinha um conceito de casamento. Vocês tinham, e esse conceito de casamento precisava morrer,
para que a verdadeira comunhão entre vocês como casal precisasse acontecer. E a partir daí você entendesse que você era um inimigo e ela também, mas eu estava entre vocês e eu fui a vocês e eu fiz com que vocês se tornassem filhos e filhas de Deus. E a partir daí vocês deixam de ser inimigos e se tornam filhos amados de Deus. E a partir da união entre vocês, vocês vão ter filhos e filhas que precisam conhecer a comunhão com Deus. E à medida que eles conhecem essa comunhão e essa comunhão cresce na sua casa, ela também vai ser transportada para a igreja. Porque quando você chegar na igreja, o conceito de vida cristã que você tem também é diferente. Precisa morrer. Essa ilusão de Deus que sempre faz o que você quer também precisa morrer. Você precisa se relacionar com Deus que muitas vezes fala não para você. Um Deus com quem você muitas vezes vai discutir, vai brigar em oração. Nossa, pastor, a gente briga. Eu brigo com Deus em oração, eu luto com Deus em oração. E a gente está lutando com a gente mesmo. Deus não entra nessa briga. Mas... E essa luta é uma luta muito interna. Né? É aquela luta que você trava com você e com Deus, porque Deus quer te abençoar? Quer. Deus quer nos abençoar, mas não do jeito que nós estamos. Não do jeito que nós estamos vivendo. Deus quer abençoar a igreja de Monte Santo? Com certeza, absoluta. Mas não do jeito como nós estamos. Não com a ilusão que nós vivemos. Mas Deus quer quebrar a sua ilusão, Deus quer destruir a sua fantasia. Deus quer colocar os seus sonhos no chão. Por quê? Porque os planos e os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos. De que o caminho que Deus tem para mim e para você é totalmente diferente do que o caminho que você tem pensado para você mesmo. O que você pensa de você é diferente do que Deus pensa sobre você. O que você pensa de Deus é diferente do que Deus é. Então, não julgue Deus a partir do que você pensa dele. Fale com Deus, se relacione com Deus, conheça Deus na comunhão, na intimidade. E aí Ele vai revelar a você os seus planos, os seus propósitos, os seus caminhos. Porque o Salmo 25 diz que os planos e os propósitos, de que a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam. A esses que buscam a Deus, Ele revela toda a sua intimidade e o seu propósito. É fácil falar de comunhão? Como a verdadeira comunhão? Não é. Por isso que eu falei, irmãos, eu tinha prometido, mas eu tive que pedir perdão, porque eu ainda não estava pronto para falar com vocês da comunhão como a verdadeira comunhão. E se de repente, talvez é muita informação, né? Eu creio que foi muita informação para você hoje. Na sexta-feira a gente vai se reunir aqui novamente para o nosso momento de estudo. Todas as dúvidas que você tiver no seu coração, na sua mente, do que você de repente não entendeu, não compreendeu, não concorda, a gente conversa na sexta-feira, tá bom? Então anota. Se você, como eu sei que é muita informação, você tem até sexta-feira para ver e rever esse vídeo que está sendo gravado. E aí na sexta-feira, eu quero que vocês tragam para nós, né, tragam para compartilhar conosco, o que Deus falou com você hoje. Como que você imaginava, quais eram as suas fantasias, as suas ilusões que Deus destruiu hoje? Sobre comunhão, sobre casamento, sobre pai, sobre filhos, sobre trabalho, sobre vida, sobre você mesmo. E aí na sexta-feira a gente conversa, tenta, né? Porque até sexta-feira eu tenho que orar para conseguir responder de repente perguntas que vão surgir. Porque eu tive que orar muito para o Senhor e respondendo as minhas próprias perguntas. Então eu te convido nessa hora para que nós possamos orar ao Senhor. Orar ao Pai. E se você ainda vai sair com os cacos das suas ilusões e fantasias daqui hoje, que você leve ela para casa e reflita sobre elas no decorrer da semana. Senhor, nosso Deus e Pai,
Louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome, porque muitas vezes nós vivemos uma vida de ilusões e fantasias sobre intimidade com Deus, sobre comunhão com Deus, sobre adoração, sobre vida em comunhão, sobre vida comunitária, vida em igreja, vida familiar. Nós fantasiamos com as nossas expectativas reuniões perfeitas, ajuntamentos perfeitos que não são possíveis quando nós somos imperfeitos. Que elas só são possíveis a partir do momento em que elas são quebradas, que elas são destruídas. E nós cremos que o Senhor é um Deus que destrói ilusões, fantasias, e que o Senhor também destrói muitos sonhos que nós fantasiamos na nossa vida, porque os seus planos são muito maiores do que os nossos, os seus pensamentos são maiores que os nossos, os seus caminhos são realmente perfeitos, em comparação com os nossos caminhos imperfeitos. No nosso coração nós fazemos planos e sonhos, mas é no Senhor que nós encontramos a verdadeira resposta. É em Jesus que nós temos o verdadeiro caminho. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que tudo que foi falado hoje, Senhor, possa encontrar acomodação no nosso coração e na nossa mente. Que Teu Espírito Santo, Ele vá respondendo às nossas questões, às nossas perguntas. Ele vá trazendo iluminação ao nosso entendimento, que nós possamos ver e rever, ouvir e ouvir novamente tudo que foi falado aqui hoje, pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de poder gravar isso que foi falado aqui hoje. E não ouvir apenas hoje, mas ouvir no decorrer dessa semana, de forma que o Senhor vai tratando o nosso coração e vai nos permitindo, Senhor, colocar verdadeiramente no papel. Senhor, olha, eu tinha essas ilusões, eu tinha essas fantasias, mas todas elas foram destruídas. E uma vez que elas foram destruídas, a nossa oração é para que o Senhor revele para nós, Senhor, os Teus planos para nós, os Teus caminhos para nós, os Teus pensamentos para nós. Porque o Senhor, quando destrói planos, pensamentos, caminhos e sonhos, o Senhor não nos deixa sem nada. O Senhor nos dá novos planos. O Senhor nos dá novos sonhos. O Senhor nos dá o verdadeiro caminho, que vem do Senhor, que vem do alto trono da Sua graça, para que nós possamos acolher em nosso coração esses pensamentos do Senhor, esses sonhos do Senhor, e em nome de Jesus trilharmos o caminho que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós louvamos ao Senhor pelo período de oração que tivemos nesse final de semana. Te agradecemos por esse período de celebração que tivemos nesse domingo pela manhã. E te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá de viver um dia de cada vez na presença do Senhor. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que a Tua consolação caminhem conosco, Senhor, dia após dia, para que não vivamos num mundo de ilusões, mas que tenhamos a certeza de que, independente da circunstância que nos cercam, o Senhor está conosco, não só hoje, mas até o último suspiro que tenhamos de vida nesta terra e eternamente, porque o Senhor se alegra. A comunhão dos Teus filhos traz alegria ao teu coração, e a comunhão dos Teus filhos é o lugar onde o Senhor decreta a vida eterna, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Assim nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus os abençoe, vão em paz em nome de Jesus, e que não vivamos mais em fantasias e ilusões, mas que possamos viver a realidade do reino de Deus. Amém. Deus os abençoe.